Fala galera, tudo tranquilo? Muito bem-vindos a mais um episódio de Cartas à Igreja. Hoje damos continuidade ao nosso estudo de 2 Coríntios, onde Paulo traz uma palhinha sobre a nossa habitação celestial e também o ministério da reconciliação. Começando no capítulo 5, versículo 1. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos na nossa habitação celestial. Porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Abrindo parênteses aqui, Paulo, a gente viu no último episódio, traz muito uma visão de olharmos para a eternidade. Nós vivemos com a eternidade em mente e não simplesmente o dia presente. Se enchemos o nosso coração com as preocupações das coisas temporárias, estamos jogando uma eternidade de valor embora, porque não estamos nos preocupando com o que tem valor superior. Ora, o que importa mais? As coisas que passam ou as coisas que permanecem para sempre? Não tem nenhuma dificuldade na lógica aqui dizer que são as coisas que duram para sempre. Embora na prática, a maioria de nós tem dificuldade de não ficar preso buscando as coisas que são momentâneas. Mas o nosso coração tem que ser de buscar as coisas eternas. Paulo traz esse singelo lembrete à igreja de Corinto de que tem uma casa, uma morada esperando eles no céu. O Senhor Jesus, ele nos diz, na casa de meu pai tem muitas moradas, aí tem muito lugar para vocês encherem isso aqui de gente com essa mensagem de boas novas e de salvação. Então a gente tem que lembrar que tem uma eternidade de não somente alegria, mas galardão. E Paulo aqui traz o lembrete sobre o tribunal de Jesus Cristo. Seremos julgados pelas nossas boas obras e pelas nossas obras más. Nós vamos ser julgados pelo que fazemos. E ele traz esse lembrete. Vamos receber de acordo com o que praticamos. Então isso traz um grande lembrete para o dia de hoje. De entender que, embora eu esteja vivendo para coisas que vêm depois, esteja vivendo para coisas que são eternas e permanentes, o dia de hoje ele não é lançado fora, ele não é desperdiçado, porque o que eu escolho hoje tem o poder de um dia acrescentar ou remover do galardão que nos espera na glória. Ele continua no versículo 11 dizendo: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhes estamos dando a oportunidade para exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Lembra do contexto, Paulo falando de pessoas que estão no reino de Deus, vivendo com os valores errados, olhando para coisas momentâneas, buscando simplesmente a boa reputação e o status social mais do que as coisas do reino. Ele traz esse lembrete de que não se vangloria de aparências. Se enlouquecemos é por amor a Deus, se conservamos o juízo é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Por isso, somos embaixadores de Cristo.
como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Uau! Essa mensagem do Evangelho, com certeza, é especial, é um escândalo, é maravilhoso, né? É bom demais para ser verdade, que bom que é verdade. Mas aqui Paulo diz algumas coisas interessantes, né? Me chama a atenção, em parênteses, porque sempre que a gente vai falando, né, do conteúdo teológico, a gente também gosta de levar em mente, né, o contexto histórico, cultural, né, porque eles cumprem um papel importante em como nós interpretamos as escrituras, né? Não se interpreta todo o estilo literário da mesma maneira, né? Quando você lê um salmo, uma canção, existe um jeito de se entender e interpretar isso. Quando você lê narrativa histórica, outro. Nem como que nós interpretamos essas epístolas? É entendendo que elas aparecem num momento histórico específico, onde elas têm um remetente, um destinatário, uma preocupação teológica por trás do que é transmitido nessa carta, pelo fato de que somos Igreja de Cristo, né? Essas instruções continuam sendo válidas para nós até o dia de hoje, e esses mandamentos também. Então, pensando nesse contexto, eu acho particularmente interessante quando ele fala que se nós enlouquecemos é por amor a Deus, e se conservamos o juízo é por amor a vocês. Eu acho muito bom que a gente tem que lembrar até o momento, né, que a igreja de Corinto está passando. Né, Paulo queria estar indo visitar eles, só que eles estão desanimados com a última visita dolorosa. Essa visita também ia ser dolorosa, porque é pancada. Então, Paulo ele diz que antes dele visitar, ele está mandando essa carta, já para eles começarem a ajustar o comportamento, para que essa visita não seja dolorosa, mas feliz. Né? Então, é muito interessante isso com o comentário de que se a gente enlouquece, tipo assim, esses surtos, essas broncas, é pelo amor a Deus, mas conservar, né, o juízo por amor a vocês. Não sei se é esse o jeito certo de olhar e interpretar esse comentário, mas ele parece muito alinhado ao momento que eles estão vivendo. Né? De qualquer forma, faz sentido. Nós temos aqui um pouquinho de soteriologia, né, de essas doutrinas de salvação transmitidas de maneira tão claras, né? E é isso. Né? Se ele morreu por nós, nós já não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos por aquele que morreu por nós, que morreu em nosso lugar. Né? A mensagem da cruz, ela é algo especial e precisamos nos lembrar que essa reconciliação só vem por meio da cruz. Né? Essa expiação de pecados, o que ele diz que Deus não levou em conta o pecado dos homens, mas, né, nos enviou Cristo para a reconciliação. Gente, isso é especial. Por milhares de anos, o povo judeu, eles tinham um entendimento, né? Para expiação de pecados era exigido um sacrifício, alguém precisava pagar a conta do pecado, né? Então, mesmo o coração arrependido ia passar às vezes por um longo processo de encontrar um animal, um novilho, um cordeiro perfeito, né? Ter que talvez investir, comprar, adquirir esse animal, né? Vamos supor que a pessoa morava, né, a 3 meses de viagem de Jerusalém, ela tinha que calcular então para sair de viagem quando aquele cordeiro tivesse 9 meses para apresentar ele com 1 ano diante do sacerdote, né? São várias implicações. E quando ela chegava lá, né, ela já tinha se arrependido muito tempo, provavelmente, né? Ela primeiro orou se arrependendo, né? Não existe, não se fazia, né, sacrifício sem antes ter se arrependido sincero no coração. Isso era, né, o ponto principal. Até a gente vê, né, literatura apócrifa, Ben Sira, ele fala sobre isso, né, falando com o seu povo judeu, ele fala sobre a importância do arrependimento verdadeiro e até mesmo, né, pedir perdão e não ficar segurando mágoas antes do Yom Kippur, o dia de expiação. Ele fala qual o sentido de você estar pedindo perdão para Deus, tendo um coração que não perdoa o próximo, né? E nós vemos muito assim também essa questão do arrependimento. Então, né, mesmo depois de ter se arrependido, a pessoa passava por todo aquele processo para trazer esse cordeirinho, talvez ele até desenvolveu um apego, né, esse tempo inteiro, para ver esse animal despedaçado pelas mãos de um sacerdote, com suas tripas sendo removidas, né, a sua carne sendo preparada e os seus restos queimados diante do Senhor. Então a pessoa talvez já estava arrependida há muito tempo, mas ela olhava para aquele animal despedaçado, se lembrando de que o pecado tem um custo. É isso, nós servimos a um Deus que é justo, ele é um justo juiz. E um justo juiz, ele não pode varrer a sujeira para debaixo do tapete. Um juiz justo, ele não risca a dívida do livro sem que ela tenha sido quitada. E esse é o mistério da cruz, onde, né, depois de por milhares de anos, o povo judeu, olhando para isso, olhando que o pecado tem um preço, a expiação de pecados custa, alguém
paga a conta do pecado. Não deveria ser de surpreender que para nós o perdão de pecado se parece não mais com um animal, mas com Yeshua despedaçado, o Cristo sangrando numa cruz, sendo morto pelas nossas transgressões e o nosso pecado. E esse essa é a mensagem central do Evangelho que nós não podemos nos esquecer. O arrependimento é para nós um luxo bancado pela cruz. Nós não poderíamos nos arrepender, nós não poderíamos ser justificados diante de Deus pelo nosso próprio mérito, nossas próprias ações, porque todos pecaram e parecem da glória de Deus, padecem da glória de Deus. Eu não poderia justificar a mim mesmo, eu tenho uma necessidade pessoal de um Salvador, e esse Salvador eu encontrei em Cristo Jesus. Então você precisa entender isso, essa remissão de pecados, essa expiação. Cristo em nosso lugar se entregou deliberadamente. Ele disse que ninguém tomava a sua vida, ele a dava, esse sacrifício na cruz faz o quê? Ele banca o seu arrependimento. É como se você tivesse um cartão de crédito. Toda vez que você se arrepende sinceramente, você está passando esse cartão de crédito com Deus, mas o valor é debitado da conta de Deus, que entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a gente precisa cuidar para não ter um coração anestesiado em relação ao arrependimento, não ter simplesmente uma atitude de Deus, foi mal aí, mas sempre levar em mente o custo do pecado que foi pago por Deus. O quanto Cristo sofreu, desse lado, do outro lado, é algo que nós não podemos imaginar. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. E por isso, precisamos compartilhar as boas novas de que nós temos essa oportunidade de sermos reconciliados com Deus, que podemos estar juntos com Ele e pregar o Cristo crucificado para que as pessoas possam encontrar essa expiação, essa remissão de seus pecados e a redenção de suas almas. Então fica esse lembrete: Deus se tornou pecado por nós, através daquele que não tinha pecado, para que nele nós pecadores nos tornássemos a justiça de Deus. Continuemos andando com essa gratidão pelo que Cristo fez na cruz e esse desespero de tornar o seu sacrifício conhecido por todos os povos. Que Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça de deixar nos comentários qual a verdade dessa passagem que mais falou ao seu coração, para que todos nós possamos discutir, crescer, nos edificar mutuamente e também encontrar ali testemunhos e praticidade na palavra de Deus sendo aplicado no cotidiano. Deus te abençoe. É nóis.